Hoje está frio, né? Tanta gente se inscreveu e ainda não conseguiu chegar. Então, eu convido quem está aí mais profundo para se achegar, para a gente ficar mais quente, pelo menos, olhando para vocês e se sentindo um pouco mais aconchegado. Assim a gente se sente mais próximo de vocês e o calor do olhar de vocês vai ajudar a gente a bater um bom papo aqui. Para quem não sabe, este é um evento promovido pela pós-graduação Formação de Escritores, que é uma pós-graduação que dura 2 anos e trabalha nos núcleos de ficção, não ficção, infanto-juvenil e agora vai começar nesse próximo semestre o núcleo de roteiro para cinema e TV. Além da pós-graduação, nós estamos lançando agora para o começo de 2024 um curso de graduação em escrita criativa, que é um curso de 2 anos e meio, que vai formar escritores. Aí é uma formação mais aberta, não é uma formação ampla e que pretende aí formar escritores para o mercado de trabalho, de tudo que envolve a escrita, edição e preparação de texto. Então, com essa graduação, nós vamos ter a graduação em escrita criativa, a pós-graduação e também nós vamos lançar cursos livres a partir do próximo semestre, oficinas e cursos de escrita criativa, né, que é a nossa área de trabalho. Bom, hoje esse evento, ele tem... Hoje o evento vai discutir inteligência artificial e o poder da escrita. A ideia aqui é a gente discutir até que ponto a máquina, né, ou essas plataformas que usam inteligência artificial para produzir texto, até que ponto elas ajudam ou atrapalham a escrita de literatura. Então nós convidamos o Christian Schwartz, que ele é paranaense, ele se formou em mestre em literatura pela Universidade Federal do Paraná e História Social pela USP. Ele fez o doutorado. Então ele é jornalista, ensaísta, professor, já deu cursos de escrita também e ele é tradutor, e sobre isso também ele vai falar, né? Então nós convidamos o Christian, foi uma ideia dele a gente falar sobre o tema. Então eu vou começar perguntando, Christian, como é que foi o seu envolvimento com esse tema? Obrigado, Márcia. Te agradeço pelo convite. Estou feliz de estar aqui diante de uma plateia certamente bastante qualificada que entende muito bem as questões de escrita criativa, se dedica à escrita, né? Quando você falou em frio, né, eu fiquei meio assim, porque quando eu cheguei aqui ontem, meu telefone não tinha entrado na internet em São Paulo ainda, estava escrito assim, Curitiba, centro, 8 graus. Né? Quando ele entrou na internet, apareceu Perdizes, São Paulo, 16, então já estava o dobro da temperatura de onde eu saí, então achei que está bem razoável. Mas de fato está um dia um pouco chuvoso, né? E tudo se complica em dias chuvosos. Já morei nessa cidade, gosto muito daqui. É um prazer voltar para falar sobre esses assuntos aqui em São Paulo e particularmente aqui no Instituto, minha primeira vez aqui no Instituto. Bom, eu começo dizendo o seguinte: eu não sei que visão vocês tenham, que ideia vocês fazem ou que sabem sobre a atividade do tradutor, né? Muita gente ainda vê a atividade da tradução como uma atividade técnica, né? E é muito frequente, acredito que não seja o caso de vocês, porque vocês estão mergulhados nesse mundo da escrita criativa, mas normalmente as pessoas confundem, imediatamente elas pensam no tradutor juramentado, né?
o tradutor, enfim, traduz documentos, que ele tem que ter uma chancela, uma espécie de um selo de cartório, né, que ele pode fazer esse tipo de coisa. Ou mesmo elas pensam em tradução técnica, né? E a minha primeira experiência com tradução, ela vem bem a calhar falar sobre ela aqui, porque a minha mãe, uns 30 anos atrás, mais ou menos, eu sabia um pouquinho mais de inglês e tal, e ela me pediu para traduzir, ela fazia uma faculdade, uma segunda faculdade, depois que a gente já estava criado, os meus irmãos, ela fazia medicina veterinária. E ela, volta e meia, tinha dificuldade com textos em língua estrangeira, principalmente em inglês. E um dia ela estava com muita dificuldade, ela falou: você não traduziria esse texto para mim? Por que eu trago essa experiência toda? Porque ali, a minha única dificuldade eram os termos técnicos, né? Que é aquilo que as pessoas acham que é o mais difícil na tradução, a terminologia. Eu virei uma espécie de herói da minha mãe e das colegas dela, porque meu texto era legível, ao final das contas, e eu deixei os termos técnicos em inglês. Elas não tinham dificuldade com isso, as estudantes, né, de veterinária. É meio parecido, aquelas compostos químicos, etc. Era a legibilidade do texto que interessava, né? E essa atividade, então, envolve um grau bastante considerável de reescrita, né? E, frequentemente, de reescrita criativa. Então, o que eu sempre digo o tradutor é um tipo de escritor. Isso é uma definição que eu levo também, é um tipo de escritor. Tem vários tipos de escritores, né? Tem gente que só escreve crônica, aqui vocês têm especializações em literatura infanto-juvenil, a não ficção, a ficção, pois o tradutor é um tipo de escritor, né? E ele se depara com as mesmas dificuldades de qualquer escritor, quer dizer, é uma palavra depois da outra, como é que você faz uma frase melhor ou pior, como é que você, enfim, reconstrói uma ideia, que a gente chama de língua de chegada, né? No caso português, no meu caso português, do Brasil. E, portanto, a gente está se deparando com as mesmas coisas, exceto uma. A gente faz isso a partir de uma partitura. Essa é uma outra imagem que eu uso com frequência. Aquelas partituras escritas pelo Bach, pelo Mozart, pelo Beethoven, são as mesmas, mas elas foram tocadas ao longo do tempo de formas muito diferentes, né? Instrumentos ligeiramente diferentes. Então, aquilo que se ouvia, que a gente não tem acesso no tempo que essas obras foram escritas, né, foram criadas, a gente não ouve mais igual. E o tradutor faz uma coisa parecida com textos. Obviamente que quanto mais artísticos, criativos forem esses textos, quanto mais eles tiverem estilo, né, para usar uma palavra que a gente provavelmente vai repetir várias vezes hoje, mais essa escrita se torna também artística, criativa, etc. e tal. Agora, diretamente respondendo a sua pergunta, e por que esse tipo de escritor que eu sou se preocuparia mais do que os outros com a inteligência artificial? Na verdade, eu acho que é por uma razão positiva. Tem gente que vê com certo catastrofismo que está acontecendo e tal. Mas a verdade é que nós, os tradutores, a gente está meio que na vanguarda de lidar com essa coisa. Por quê? Porque as primeiras máquinas de escrita realmente impressionaram, impressionaram inclusive o grande público, pessoas leigas, foram os tradutores automatizados. Então, antes de se falar dessa escrita generativa, como está se chamando o ChatGPT, que é a partir de algumas ideias que você dá para ele, chamados prompts, né? Ele escreve uma coisa do zero, a gente já tinha máquinas que faziam e foram fazendo cada vez melhor, principalmente a partir dos anos 2000, a partir da entrada de um tipo de mecanismo diferente do que vinha se fazendo lá desde os anos 70, 80, a partir da entrada de um tipo de mecanismo para fazer funcionar um Google Translate da vida, foram fazendo a coisa cada vez com mais precisão, do ponto de vista de quem, né, de textos funcionais, do dia a dia. Todo mundo aqui tem a experiência de usar o Google Translate, acredito, né? Então a gente, acho que eu não conheço nenhum tradutor que não tenha ficado de olho nisso há pelo menos 15 ou 20 anos, né? Você, ao mesmo tempo, com um pouco de receio que aquilo lá te substituísse, e de fato, para traduções técnicas, então, eu nunca mais serei o herói da turma de veterinário da minha mãe, porque o Google Translate faz aquilo que eu fiz há 30 anos atrás.
mais tranquilo e ainda traduz os termos técnicos com grande precisão, né? E, enfim, para textos mais assim, básicos, funcionais, ele é muito bom, ele resolve o problema de todo mundo, né? Mas, ao mesmo tempo que isso poderia ser uma ameaça, como eu passei a fazer traduções criativas, né, eu estava mais curioso, ao mesmo tempo tentando ver como é que a máquina se saía nesse tipo de coisa, e aqui eu enfatizo bastante o quanto ela poderia me ajudar, porque eu acho que a máquina ela ajuda a gente a escrever. Ela, em absoluto, por enquanto, tem o poder de nos substituir, por simplesmente, e ainda, se você souber dar um uso inteligente, né, um uso, se você souber como aplicá-la à sua atividade, ela pode ajudar. Então, no fundo, muito antes de eu começar a pensar sobre isso e escrever sobre isso, aí tem uma série de ensaios, e eu fui publicando algumas coisas na Folha, umas coisas num jornalzinho da Biblioteca Pública do Paraná, que chama Cândido, que é bem interessante, vocês podem acessar, ele só é publicado em PDF atualmente, mas você baixa gratuitamente. E, eventualmente, uma revista acadêmica ou outra, né, que eu transitei aí para cursos de letras. Mas muito antes de escrever sobre isso, e aí a gente pode entrar em alguns detalhes aqui mais teóricos, mais interessantes, eu já tinha uma prática disso. Eu acho que o primeiro momento que eu vi que tinha uma máquina que podia me ajudar, nem que fosse para evitar que eu tivesse que digitar 500 páginas de um livro, letra por letra, eu fui ver se ela não poderia, de alguma forma, me auxiliar, né? E eu acho que auxilia, a gente pode entrar em detalhes aí, mas, quer dizer, acho que entrou na minha vida mais como uma circunstância prática do meu trabalho, e depois passou a ser um assunto para mim fascinante, que eu procuro ler a respeito, que eu procuro escrever a respeito sempre e falar a respeito sempre que eu tenho oportunidade. Essa ferramenta do Google, ela realmente melhorou muito, né? Quem usa o Google para traduzir, vocês todos devem ter experimentado, andou melhorando demais, né? Tem algumas opções de traduzir o documento inteiro, você carrega o documento, ele traduz inteirinho. Aí, claro, a gente tem, quem vai usar uma tradução assim, tem que sempre revisar, porque você está confiando na máquina, né? Mas o trabalho do tradutor aí é imprescindível sempre, né? Agora, vamos falar um pouquinho do ChatGPT, que é o que tem, assim, surgido muito ultimamente, porque é uma plataforma, se a gente pode dizer assim, né, de geração de textos. Não sei se vocês já experimentaram, mas se a gente pede para ele escrever qualquer coisa, ele escreve qualquer coisa que a gente peça, a não ser se a gente infringe as leis, vamos dizer assim, a ética dele, né? Porque determinadas coisas que você pede, ele fala, não, eu não posso fazer isso. Mas, enfim, com esse gerador de textos tão poderosos, eu já experimentei, já pedi para escrever conto, determinando o número de linhas, dando nome de personagem, dando algumas circunstâncias de algum fato, e ele constrói, ele escreve. Enfim, como é que essa tecnologia, como é que você entende a existência dessa possibilidade de escrita em relação, no âmbito da literatura, né? E qual é a diferença da escrita literária feita por um escritor e feita por uma máquina de inteligência artificial? Eu acho que, começando pelo final, essas discussões sempre nos remetem, mais uma vez, né? Parece que esse aspecto assim, da criação literária nunca vai embora, né? Nos remete mais uma vez a qual é o peso da biografia, da experiência vivida, né, do autor numa ficção. Porque, enfim, se ele estiver escrevendo uma biografia, uma autobiografia, ou algo assim, né, um texto de não ficção, ou mesmo uma crônica, né, que está um pouco lá, um pouco cá, isso não entra muito em questão. Né? Mas uma vez que você botou ficção, isso aqui é um romance,
isso aqui é um conto, aí sempre retorna essa pergunta, mas quanto ele viveu da experiência ali relatada, é pura imaginação, esse escritor é mais imaginativo, esse é mais autobiográfico. E a gente de novo é confrontado com essa questão, porque assim, de imediato você pensa, não, é óbvio, qual a diferença entre uma coisa escrita por uma máquina e escrita por uma pessoa? Essa pessoa tem uma história, tem uma vida, tem experiências de vidas, tem luto que ela passou, tem amores, paixões, né? É inevitável que, filtrado de alguma forma, né? Mas é inevitável que isso apareça na ficção. E qualquer escritor, qualquer ficcionista na consciência vai te dizer, não, é isso mesmo. Claro que não é autobiografia, mas uma parte da minha vida está ali, enfim. Pelo menos a maneira como a minha consciência absorve o mundo, as experiências e tal. Não precisa repetir o que aconteceu, mas coisa que a máquina não alcançou fazer, né? Por enquanto. Por outro lado, a máquina ela não tem uma experiência singular, né? Como a gente tem, mas ela recorre a muitas experiências para fazer o que ela faz. Né? Então, principalmente se você está falando de narrativa, se você dá os prompts para criar personagens, porque é um fulano assim assado, que é uma fulana que, sei lá, está vivendo o luto do marido, e você vai tentando provocar, quer dizer, onde é que ele vai buscar referências para criar uma história? Não é no éter, né? Tem um monte de histórias escritas a respeito disso. O ChatGPT ele funciona fundamentalmente a partir de uma imensa, gigantesca e inimaginável base de dados de textos já escritos por pessoas, né? Que, aliás, é o que o Google Translate também faz. O Google Translate ele operou essa revolução, digamos assim, na qualidade dos seus textos, né? Inclusive qualidade sintática, né? Tinha aquela coisa de escrever tudo meio, às vezes ele errava o lugar do verbo, ou de fazer coisas estranhas, mas uma vez que se entendeu que ele não tinha que partir de dois sistemas de língua, né? Gramática e vocabulário, de um lado do português, do inglês, gramática e vocabulário do português, para tentar fazer pareamento das coisas e tal, porque aí, isso aí tinha grande tendência a dar errado, mas uma vez que eles entenderam que textos escritos por pessoas, inclusive traduzidos anteriormente, imensos depositórios de textos traduzidos. Pensem que na ONU, diariamente, você tem lá X línguas, os mesmos textos em várias línguas, né? Ou serviços internacionais de notícias, tipo a BBC. Então, quando isso ficou acessível via web, né, o Google pode fazer isso cada vez, quanto maior a base de dados, melhor mais ele consegue refinar o seu texto, porque a gramática, enfim, a construção das frases, a coerência, a coesão dos textos, ela é tributária direta de textos escritos por pessoas. Né? E no caso da ficção, se você pedir para o ChatGPT escrever, de textos escritos sobre pessoas. Né? Então, tem um monte de texto lá e ele vai procurar alguma coisa que resolva o que você pediu para ele. As experiências que eu conheço até agora, de tentar fazer a máquina produzir um texto literário com alguma empatia, digamos assim, não é uma palavra, além de qualidade literária, que é meio que um mistério, mas algum estilo, mas fundamentalmente, texto que não pareça um relatório, né, sobre o personagem que você escreveu vagamente para ele. Então, as experiências que eu conheço não deram certo, assim, ele continuou fazendo coisas muito banais, e aí se você pede, talvez você se lembre que alguns meses atrás o Joca Terron fez uma experiência para a Folha de São Paulo, ele entrevistou o ChatGPT, que depois virou uma coisa que todo mundo fez, né? Mas no meio da entrevista, porque eu achei legal que a entrevista era sobre você é capaz de escrever literatura? Prova, mais ou menos essa pauta da entrevista. Então, ele foi perguntando coisas e lá pelas tantas foi pedindo, né? Me faça um parágrafo estilo Joyce, escreva um poema estilo... Né? E as coisas que saíram eram assim, exercícios escolares, né? Não tinham nenhuma profundidade, nenhuma empatia. Então, eu acho que a gente ainda não pode prescindir, obviamente, de uma experiência singular para ter boa literatura. Né?
Mas eu queria acrescentar essa resposta, e isso é uma coisa que foi da semana passada para cá, que eu continuo lendo coisas que saem e tal, mas isso é excepcional, então eu trouxe aqui para compartilhar com vocês. Eu queria completar minha resposta com a resposta que o Daniel Galera, que é um dos bons jovens escritores que a gente tem, né? Já bastante experimentado nessa altura, mas ainda é um cara na faixa dos 40 e poucos anos. E, inclusive, eu recomendo, se vocês quiserem acompanhá-lo, ele voltou a publicar uma newsletter que chama Dentes Guardados, que é o nome do primeiro livro de contos dele, quando ele publicava independente ainda. E era muito irregular, assim, mas ele passou a publicar agora textos com periodicidade fixa do primeiro domingo do mês. Então, dia 4 de junho agora, ou seja, faz pouco mais de 10 dias, ele publicou uma reflexão que ele fez sobre inteligência artificial escrita a partir da leitura de uma novela. Na verdade, são dois textos assim, que se complementam, do E.T.A. Hoffmann, que é um autor alemão romântico do início do século XIX, e que saiu uma edição pela UBU agora, parece que por clube de leitores. Depois eu já vi que está em venda para o público geral. Chama-se O Homem da Areia, essa história do Hoffmann. E ele leu o livro, achou super legal, que trata de um autômata, na verdade, de uma moça que teria sido criada ali na história para frequentar os salões, né? E para tentar se fazer passar por uma moça da sociedade, tá dizendo, isso publicado em 1815. E aí, a partir daí, ele começou a pensar, né, sobre isso que a gente está falando aqui, a fronteira entre natural e artificial, a espontaneidade, a criatividade, né, o humano e a repetição de padrões, etc. E ele escreveu um trechinho bem curto, que eu acho que interessa muito aqui como complemento, né, que eu estava dizendo. Ele diz assim: a qualidade da tradução, porque ele também, como eu, é tradutor, né, e da ficção e da poesia feita pela máquina dependerá muito de nossa posição diante dos resultados apresentados. A gente tem uma tendência, ele dizia, como os personagens lá da novela do Hoffmann, digamos, a aceitar um pouco o comportamento da máquina como um novo padrão de comportamento. E se perguntar e temer e ficar receoso de que aquilo passa a ser um padrão de comportamento humano também, né? Então é o inverso, né? Não é, seria assim, a gente está um pouco dando dando muito mole para a máquina, assim, ela não faz coisas perfeitas, mas a gente passa a se interessar por alguma razão pelas imperfeições dela e temer que ela esteja se aproximando do nosso comportamento, que também é imperfeito, também tem problemas, mas a gente vê o comportamento humano imperfeito de outra forma. Às vezes a gente chama de estilo, inclusive, né? E a máquina a gente passa a ver de uma forma um pouco condescendente. Aí ele continua: em que medida estaremos dispostos a aceitar a eficiência quase perfeita de uma inteligência artificial, se isso implicar em fazermos vista grossa a certas nuances, certos preciosismos contextuais que pressupõem do autor, do tradutor e do leitor uma vivência concreta no mundo? A tradução feita por um humano tampouco é perfeita, mas há imperfeições e imperfeições. Para nós, diferente do computador, a imperfeição não raro pertence a qualidades como personalidade, estilo, poesia, intuição, criatividade digna do nome. E é justamente aí que nossas escolhas contam. O que levamos em conta ao falar de traduzir ou escrever satisfatoriamente? Então, acho que aqui tem uma reflexão bem interessante sobre aquilo que é a nossa expectativa em relação ao texto literário, né? E isso acho que a gente pode falar também num contexto mais geral. A velha discussão, né? A gente não anda, por exemplo, aceitando demais um barateamento do estilo, então, quer dizer, uma pasteurização é uma coisa muito discutida na literatura anglo-saxã, onde o papel dos editores é muito mais invasivo do texto do autor do que aqui no Brasil, por exemplo. Eu até não acho isso necessariamente ruim, mas a gente começa a ver mesmo textos altamente padronizados, pasteurizados, quer dizer, um texto que não provoca na sua forma nenhum tipo de
reação. É uma história bem contada, né? E eu acho que a discussão tem que ser permanente, se a literatura é só isso. Porque isso a máquina vai ser capaz de fazer, não tenho dúvida. Mas é uma questão de tempo. Até o Galera, ele é até bastante ousado ao dizer que, eu não sei se concordo com ele agora, mas que o Ian McEwan, que é um autor consagradíssimo, e que eu gosto, acho que tem tremendas reflexões nos livros dele, mas ele é um autor tão trabalhado nessa edição do texto padrão, né? O Paulo Henrique Brito, que é um outro tradutor fenomenal, talvez o melhor tradutor de inglês em atividade no Brasil, ele escreveu um livrinho, uma tradução literária, um livrinho curto, em que ele diz 95% ou mais da ficção traduzida é a ficção mainstream, que é essa ficção que não pede do tradutor nenhuma reflexão em termos de estilo, né? E aí até autores muito consagrados, né, como esse, o Ian McEwan, pode ser colocados nessa categoria. E o Galera diz nesse mesmo texto, a máquina vai escrever Ian McEwan daqui a pouco, não demora, né? Mas a literatura é só isso? Para onde vai a literatura a partir dessa informação, né? Então, enfim, a gente não sabe muito bem, mas, de novo, voltando ao início da resposta, o que a gente sabe é que, a não ser no futuro, nesse momento, um horizonte que nesse momento a gente não consegue enxergar, nenhum autômato terá, num horizonte visível, né, uma experiência singular que possa dar a ele as condições de produzir literatura como produz um autor humano. É interessante. Enquanto você estava falando, eu estava pensando que assim, as máquinas, de um modo geral, entram na vida da gente para eliminar trabalho, né? Então a gente deixa de fazer aquele trabalho repetitivo e a máquina faz pela gente. Então a máquina de lavar louça, lava lá a louça, a gente não precisa ficar fazendo esse trabalho. Então eu fico imaginando que talvez a inteligência artificial que escreve, talvez ela vai ditar até um outro patamar de criação que os escritores vão se sentir, que vai exigir dos escritores uma superação da máquina, né? Não no sentido de competir, mas no sentido de que, para fazer declarações e projetos e textos burocráticos, ela pode ser muito útil, a gente não perde mais tempo. Ótimo, nós temos a nossa lava-louça e nós temos a nossa máquina que escreve esses documentos. Então a gente vai ter, vamos dizer assim, mais tempo. O escritor vai poder se dedicar mais a escrever o que realmente interessa. E o que realmente interessa, porque assim, o ChatGPT é alimentado por um banco de dados. Esse banco de dados implica, então, uma coletânea, digamos, de informações e de textos enorme, que já foram escritos, né? Como será que a gente vai conviver com a questão da inovação? Como é que você... será que porque o ChatGPT, ele cria, ele inventa, e ele alucina, e ele mente. Então, quer dizer, se você pedir uma informação, você tem que conferir, se você quiser uma informação objetiva, porque ele não é confiável, exatamente porque ele cria, né? Então, o que será que... Ele é capaz de inovar? Ele é capaz de criar uma nova... um novo patamar de escrita literária? Esse termo alucinações, né, é um termo, inclusive, técnico, que os desenvolvedores dessas inteligências artificiais que lidam com a linguagem usam. Quando você dá um prompt e ele não tem, deixa ele um pouco sem saída, ele inventa alguma coisa, né? É muito comum. Aliás, nesse aspecto, ele pode ser mais útil a um escritor de ficção do que a um jornalista, por exemplo, né? Esse aí, realmente, se quiser fazer um texto rápido, claro que
o ChatGPT é muito capaz de fazer um primeiro parágrafo de notícia, aquele livro, né? Que a gente aprende na faculdade a fazer, e é óbvio que a máquina não é capaz de repetir assim, esses blocos de texto, né? Modelos, mas a precisão da informação é muito ruim em muitos casos. Então, até fazer um parêntese, tem uma anedota que eu sempre conto assim, quando estou falando de tradução. Eu traduzi um autor chamado Jeffrey Eugenides, que é um escritor americano de ascendência grega, e eu não costumo perguntar nada para os autores, a não ser quando eu realmente não consigo. Porque assim, muitos autores você nem tem como perguntar porque estão mortos, né? Mas os que estão vivos, você sempre tem a possibilidade. Se alguém pode ter um mau contato, você pode tentar falar com ele. Mas eu tenho muitas reservas a fazer isso. Assim. E eu me reservo também um pouco o direito de não entender o que ele escreveu, mas assim, se eu tenho um nível de segurança mínimo de que eu não estou fazendo uma bobagem fenomenal, né? E claro que muitas bobagens fenomenais escapam das traduções. Então, se você procurar bem, você vai achar um monte das minhas também, não é inevitável. Mas assim, eu digo deliberadamente, eu só vou perguntar se eu estiver correndo um alto risco de estar fazendo uma bobagem. Né? Se eu tiver alguma referência, algum ponto que me leve a uma conclusão, até porque num romance de 500 páginas você tem muitas chances de encontrar aqui que aquilo responde em outras partes do romance, etc. Mas esse mesmo autor foi consultado por um tradutor amigo meu, que estava traduzindo um outro livro dele, porque esse tradutor amigo meu, que é extremamente preciosista e tal, ele costuma não ter vergonha nenhuma de fazer perguntas para os autores. Ele faz uma lista das coisas que ele acha que pode ter. Tal. Só que ele pegou e mandou para ele, entre os tópicos, né, entre as dúvidas, mandou uma acusação de erro de informação. Ele mandou para o Eugênio dizendo assim: olha, na festa que a personagem entra, tal, no ano tal, se passava lá a história, acho que 1980 alguma coisa, ela entra e está tocando a música tal, só que a música tal só foi lançada 2 anos depois. Aí o Eugênio respondeu como eu esperaria que ele respondesse: a história é minha, eu coloco a música que eu quiser na festa. Não interessa que não tinha sido lançado. Então, quer dizer, desse ponto de vista, o ChatGPT pode colocar uma música fora de, né, anacrônica ou fora de, enfim. Ou seja, eu acho que não é tanto essa a questão, né? É mais um problema de ele ser muito certinho, né? Uma outra coisa que eu vi sendo feito com o ChatGPT outro dia, alguém fez um experimento desses muitos aí, pediu para escrever um guia, foi lá na minha cidade, foi em Curitiba, pediu para escrever um guia de 2 dias de viagem, 2 dias de turismo em Curitiba. O que um turista poderia fazer em Curitiba em 2 dias? Né? Ele fez um roteiro de viagem, uma espécie daqueles guias assim, que você encontra, que antigamente, né, colocavam tipo estagiário para fazer no caderno de turismo do jornal. Assim. O ChatGPT foi lá, fez, e era bem razoável. Né? Tinha só um problema, que aliás, eu acho que talvez essa seja a questão que a gente está rodeando e não falou ainda, que é um problema bem contextual mesmo. Assim, né? A única coisa é que ele não calculou muito bem as distâncias que tinham que ser percorridas. Assim. Ele não estava com um mapa muito preciso de Curitiba na cabeça. Mas também um turista que vai a primeira vez lá, provavelmente vai cometer algum desses erros. Não vai calcular bem para se deslocar daqui para lá, talvez não desse tempo de fazer tudo naquele dia. Mas por que eu estou mencionando isso? Porque ele não fez o que eu esperaria de um escritor de viagem. E um escritor de viagem faz uma coisa muito diferente disso. Né? Tem um livro muito legal chamado Teoria da Viagem, daquele Michel Onfray, que é um francês, que ele notabilizou por ter escrito sobre o materialismo e tal, mas ele tem um livro chamado Teoria da Viagem, saiu pela LPN uns anos atrás. E lá ele faz uma diferenciação entre o turista, o viajante e o peregrino. Mas assim, basicamente, o viajante, que já é essa categoria meio intermediária, ele descobre as coisas ao acaso. Né? O guia, o escritor de viagem, ele vai te
te trazer um relato da viagem dele, que pode até te servir para tentar repetir alguma coisa que ele fez, mas vai ser uma coisa absolutamente da experiência concreta, né? Então, o que ele vai escrever aquele botequinho que ele encontrou por acaso, aquele passeio no bairro residencial que resultou num encontro casual com não sei quem, uma conversa com o taxista e tal. Quer dizer, a minha impressão é que o ChatGPT jamais vai ser um tutor de viagem. Ele pode escrever um guia básico, muito sem graça, né, de visita a uma cidade, mas ele não é capaz de extrapolar essa experiência tão banal, né? Então, isso é inovação literária, digamos assim. Quer dizer, como é que você passa de um texto que é um guia de viagem simples a um relato de viagem que é considerado literatura, né? Então, a gente volta à questão da experiência singular. Então, a não ser que você tenha um autômato com formação, inclusive física, fisiológica, parecida com o humano, que pode circular por aí e absorver experiências que não sejam só aquelas da base de dados, dificilmente ele vai fazer alguma coisa tão interessante, eu acho, né? Só voltando um pouquinho à minha resposta anterior, eu disse que eu não concordava com a galera, né? Porque eu acho que tem muito mais, por exemplo, na literatura de uma McEwan do que o estilo pasteurizado. E eu não sou daqueles que acham que a literatura tem que ser experimental, no sentido da forma. Eu acho que muita coisa é sobrevalorizada por supostamente ter uma experimentação formal, mas no fundo não me diz muito, não me diz tanto quanto alguma coisa que é menos experimentada formalmente, mas que eu acho que é o caso do Ian McEwan. Agora você falou uma coisa que é a relação do leitor com o texto, né, da literatura. Então, você acha que o fato do público ter mais acesso a essas tecnologias de geração de linguagem vai alterar a relação dos leitores com a literatura? Eu acho que não, porque a literatura é uma leitura de nicho. Acho que na história ela sempre foi, ela vai continuar sendo. Então, qualquer pessoa que fez um percurso de leitor na direção da literatura, ela já está muito calejada como leitora para, digamos, se deixar engabelar pelo que a gente tem hoje da inteligência artificial. Então, como eu disse, num horizonte ainda não visível, sei lá, talvez essa literatura mainstream seja produzida num nível, né? Mas aí que está, voltando à questão dos prompts, né? Eu acho que você falou em facilitar a nossa vida como uma máquina de lavar facilita. De fato, o que um livro que não tenha grande experimentação formal, o que ele é? Ele é uma genial reunião de motivos literários, né? de pequenos fatos, epifanias, né? De ligações inusitadas entre vidas, né? Se o escritor puder entregar isso para uma máquina e ela for devolver um texto estilisticamente mainstream, assim, né? Mas que mantenha esse plano geral da obra, né? Que só pode sair da cabeça de alguém que tem uma vida, uma experiência concreta, etc. Até pode acontecer, acho que tudo bem, né? Mas, assim, se a gente estiver falando de... Aí a gente está dentro de um terreno meio binário, assim, mas se a gente estiver falando daquilo que é considerado subliteratura, ou, enfim, textos que são aqueles textos que querem ter uma mensagem, que ficam num meio termo entre, né, o que a ficção deveria fazer, que é te deixar incomodado, né, e não te deixar acomodado. Se estiver numa literatura, coisas que são consideradas literatura, mas que acomodam e não em vez de incomodar, aí tudo bem, aí acho que tem escritor correndo risco por aí. Mas assim, para um tipo de literatura que mexe, que provoca, de novo, que não é necessariamente uma inovação formal, mas que são essas histórias de vidas possíveis, né? Como diz um amigo meu, Cristóvão Teza,
essas hipóteses de existência. Eu gosto muito dessa expressão que ele usa. Um texto ficcional é um texto que lida com hipóteses de existência. Então, essa habilidade artística, de você cruzar essas hipóteses de existência e isso constituir uma narrativa comovente, empática e tal, isso aí é fundamentalmente humano. Não tem como. Quando a gente trabalha com ensino, aqui, formação de escritores, a gente não aceita a teoria, vamos dizer assim, ensinar através de modelos. Por quê? Porque quando você ensina através de modelo, escrever de tal maneira específica, você não dá oportunidade, chance do aluno ser autor, dele criar por conta própria, dele ter as próprias ideias, o seu próprio estilo, né? O ChatGPT, quando ele gera texto, ele gera a partir de um banco de dados. Então, aquele banco de dados para ele são os modelos. Então, a gente poderia considerar que os textos produzidos por essa plataforma, elas são aquilo que a gente não quer que os nossos alunos ensinem a reproduzir modelos. Da maneira como a coisa está hoje, eu acho que existe muito esse perigo, né? Eu acho que sim. Textos assim, digamos, unidimensionais, né? Uma coisa blocada, né? Que, de novo, o resultado, se vocês já fizeram o teste, talvez saiam, é pífio no momento. Né? Inclusive, eu lembrei de uma aliás, talvez a única experiência que eu conheço, feita por um escritor brasileiro, João Paulo Cuenca, que estava escrevendo um texto, começou a escrever em janeiro. Pelo que eu vi, o último post do blog dele lá, com a quarta iteração, como ele chamou, era de abril, alguma coisa assim. E de lá para cá ele não continuou. Mas assim, o que o ChatGPT estava produzindo para ele, a partir de prompts, de perguntas, de provocações, era um texto, de novo, absolutamente raso. Né? Era uma historinha que ele foi contando, quer dizer, sem muita profundidade, muito menos um cruzamento de possibilidades. Né? Então, digamos assim, o uso dessa ferramenta hoje, especialmente por quem está se formando escritor, é péssimo. Já os tradutores, voltando um pouquinho mais para a minha seara, não é tão ruim, porque eu falo por experiência própria, porque assim, uma das questões mais sensíveis e que não tinha sido resolvida até há pouco, que é a coesão dos textos, né? Ele está fazendo, o Google Translate e outros estão fazendo muito bem. Então, quer dizer, basta uma edição de texto sobre um primeiro tratamento, digamos assim, do Google, para você ter uma tradução de nível, de ótimo nível, das que você lê, publicados pelas grandes editoras, não tem problema nenhum. Né? Especialmente se for não ficção ou se for ficção mainstream. Onde é que o Google Translate tropeça? Ainda voltando a palavra, no contexto. Então, um diálogo entre dois personagens. Ele já está acertando muito melhor aquela necessidade do coloquial que você precisa ali, né? De alguma forma. Ele já está chegando próximo de um... Só que assim, tem coisas que a gente sabe, todo mundo que conversa todo dia, sabe dos subentendidos, dos mal-entendidos, e às vezes é aquilo que está ali. E aí ele emburrece, né? Daí ele não sabe como sair ali daquele... Então, mas basta uma revisão humana, né, para você ter um ótimo resultado. Então, eu não vejo problema. Isso não vai estragar os tradutores, né, humanos. Né? Isso ajuda a manter a saúde dos nossos tendões. Como eu sempre digo, eu conheço tradutores que não digitam mais, né? Faz tempo que eles só ditam, porque eles passaram tantos anos usando o teclado, tantas horas por dia. Bom, quer dizer, aí é a máquina de lavar, né? Está fazendo o trabalho da máquina de lavar. Mas voltando ao ChatGPT,
Eu acho que também tem uma questão aí, que é como transmitir para o ChatGPT, isso aqui eu acho que vai ser daqui para frente mais sobre como transmitir para o ChatGPT a experiência singular que você quer que ele te ajude a escrever, se você quiser usar essa ferramenta para escrever. Eu não vejo tanto sentido assim para um escritor para um livro autoral, para um escritor de ficção, porque ele não vai estragar os tendões dele. Normalmente as pessoas escrevem algumas horas de ficção, algumas horas por dia, ou às vezes passam dias ou semanas sem escrever, e às vezes escrevem um parágrafo. Não é uma questão de fazer um trabalho braçal para você. Então eu não vejo muito sentido até em fazer esse uso do ChatGPT. Mas se fala muito em, ele pode sair com soluções criativas, você não pensou numa cena que poderia ser assim, assado. Eu fiz uma experiência, disso acho que eu posso falar exatamente como um total principiante e alguém que não sabe nada e está começando nisso. Eu passei a colaborar com um grupo de roteiristas muito recentemente, esse ano, e eu nunca tinha escrito roteiro. Então, na verdade, eles me chamaram para fazer mais uma consultoria literária. Você conhece um monte de coisa e tal, o que dá para a gente adaptar, que seria adaptável para o cinema, livros, mas a conversa foi evoluindo e eu me interessei em escrever um pouco também. E aí eu não resisti, fui a partir de, sei lá, você tem uma sinopse, sei lá, do audiovisual que você quer fazer, um episódio de série ou um filme, e depois você tem um argumento, geralmente você tem um argumento que tem 3 ou 4 páginas, e ali você consegue pensar várias cenas, assim. Você consegue entregar para o ChatGPT, reproduza essa cena como um roteiro de cinema, e você pode acrescentar com diálogos. E daí você pode pedir para ele reescrever várias vezes. Né? Eu não gostei assim, reescreva. Os resultados são interessantes. Assim, para quem está sem nenhuma ideia, tipo, tem um repórter policial, esse exemplo é real, um repórter policial que voltou a um caso antigo, em que o suspeito preso era inocente e ele descobriu coisas, sei lá, isso seria a sinopse, que vão mexer com uma família importante da cidade, joga isso lá. Ele pega e coloca o cara numa boate à noite, chega uma garçonete e pergunta, bebendo de novo, seu fulano? Quer dizer, é uma ideia, né? Aí você reescreva. Daí ele começa com o cara se suicidando no apartamento, deixando uma fita gravada. É uma ideia, né? Quer dizer, daí você vai ver o que ele produz daquela cena, tem muita porcaria, os diálogos são primários. Às vezes são melhores do que as novelas, mas assim, são primários, em geral. Mas aí você pensa, quem sabe se eu der uma ajeitada nesse diálogo? Pode ser uma ferramenta, quem sabe. Né? E principalmente para quem produz, para quem escreve muito, aí eu volto à questão, quem escreve ficção literária, geralmente escreve pouco por dia, e está num processo muito mais lento. Mas já pensou quem produz roteiros diariamente, quem escreve todo dia e tem que sair uma cena? Por que não pode ser uma ferramenta, né? E aí acho que até isso pode ser falado abertamente nas escolas, né, de escrita. Olha, para tradução funciona assim, pode ser legal, tomando certos cuidados. Para roteiro funciona assado, pode ser legal, tomando certos cuidados. Acho que sim. É mais uma preocupação, né, para todos os professores e para quem escreve, porque certamente essa ferramenta vai melhorar muito ainda, ela está no começo, né? Então ela vai melhorar muito. O que vai ser do escritor e do tradutor daqui a algum tempo a gente não sabe, né? Você tem alguma ideia do que pode, de que tipo de evolução essa máquina pode ter? Eu acho que a gente é imprescindível para o que hoje se chama de literatura. Essa é a minha opinião. Eu acho que a gente é imprescindível para o que hoje se chama de literatura. Tanto o tradutor literário quanto principalmente o autor. Isso aí, eu afirmo, assim, você fica um pouco receoso, porque sabe Deus, né, que vai acontecer, mas avaliando assim, a minha experiência, tanto de autor como de leitor, eu acho que agora, talvez o que aconteça é um movimento em várias áreas
específicas da escrita criativa, um movimento de automatização que já aconteceu, por exemplo, há muito tempo na área de traduções técnicas. Inclusive, eu conheci, nas oficinas de tradução, que eu dei várias vezes, eu conheci muitos tradutores técnicos, começaram assim, só que eles sempre quiseram fazer tradução literária, né? Eles iam para a oficina porque eles queriam saber como é que fazia essa tradução, se dava, se fazia ou não dava. E ao longo dos anos, muitos deles me relataram que as empresas, tem empresas que fornecem traduções, trabalham especificamente com isso, então empregam muitos tradutores. Então, traduções técnicas, né? Manuais, de tudo que é tipo, desde eletrodoméstico até avião, tem empresas que só fazem isso. Elas desenvolveram sistemas próprios de tradução. Esses sistemas são treinados dentro das necessidades da clientela daquelas empresas. Então faz tempo que tem muito menos gente empregada nessa área. Já sai quase pronto, é só uma questão de revisar, ver se não tem uma revisão técnica, mas com uma tradução que os tradutores técnicos fazem lá dentro. E diminuiu o número, diminuiu a remuneração por palavra. Então, quer dizer, imagino que os roteiristas possam estar com mais medo do que os... Mas aí, essa escrita profissional, assim, muito já sistematizada, que é para televisão, que é para manuais, etc., já é uma vida bem mais dura e muito mais sujeita aos, digamos, às intempéries assim, de mercado, de como é que tá, né, de como é que estão as vendas, né, na ponta, etc. Eu não acho que isso afeta diretamente o universo literário, que é uma coisa que já envolve outras questões. Tem um medo, agora que ocorreu, tem um medo de algumas pessoas, que é o da famosa resenha da Amazon. Porque assim, praticamente deixou de existir a crítica literária especializada. Isso era um fator importante, um filtro importantíssimo do que era boa literatura e tal. Então, hoje em dia, qualquer escritor vai ficar deslumbrado com o fato de ter 50 mil avaliações na Amazon e ter 4.9 estrelas e ler aquelas resenhas, assim, resenhinhas dizendo que o livro é isso, maravilhoso, etc, etc e tal. Aquilo impulsiona vendas e tudo mais. Então, existe uma discussão, tá, mas é qualidade literária, né? Isso aí não dá nem pra gente se alongar aqui, porque era outro papo. Mas o fato eu tenho certeza, sei que muitas dessas resenhinhas são escritas por inteligência artificial, né? Então é muito fácil você criar um movimento em cima criar um fenômeno de público que agora meio que se fundiu com o fenômeno de crítica, e aí isso obviamente transforma o mercado literário, né? Mas eu ainda acho assim, que a literatura sempre foi um mercado muito caprichoso, assim, nunca, não é alguma coisa que nem aqui nem lá fora, um pouco mais lá fora do que aqui, que as pessoas fazem como profissão no sentido mais estrito, né? Tipo, eu tenho um salário para ser escritor. Falando de novo do meu amigo Tesla, que ele tem umas frases assim, ele diz assim, o escritor, a escrita de literatura é uma atividade não solicitada, né? Você nunca encontrou um anúncio, né, que precisa-se de escritores de ficção. Ninguém está atrás de escritor de ficção. Você faz isso porque você quer, por alguma razão. Depois, se isso entrar no mercado e se tornar o teu ganha-pão de alguma maneira, ótimo. Mas acho que a lógica é um pouco diferente. E isso não é um elitismo. Não é assim que é. Eu estou falando de 200 anos de história de autoria, né? Desde que se criou essa ideia de que o autor é uma figura singular, né? E que essa pessoa passou a ser admirada como indivíduo, né? Inclusive fora do âmbito literário, passou a dar opiniões, passou a ser um intelectual público, passou a fazer outras coisas que não só a literatura. Desde que existe isso tudo,
é um mercado caprichoso. As pessoas estão em alta, estão em baixa, mas elas não dão expediente, elas não têm salário para fazer isso, né? Então é um pouco deslocada, talvez, essa ideia de que vai acabar a profissão de escritor, esse tipo de escritor, né? Agora, de novo, acho que tradutores, roteiristas, a gente trabalha em certa E a questão do plágio? Bom, vamos dizer assim, plágio como tal, até por conta da tecnologia, é facilmente detectado, plágio como tal, né? Agora, se aquilo for uma mistura de liquidificador, de um monte de coisas, porque todas as frases que o ChatGPT te dá, em alguma medida elas já foram escritas, né? Eu sempre me lembro daquela posição radical, né, sobre a autoria, que é um pouco aquela linha do Borges, né, que fala que tudo já foi escrito, quer dizer, tudo é uma reciclagem de textos, né? Os escritores são os bibliotecários de Babel, né? Que vão lá e recolhem as coisas e vão montando da sua maneira e botam o nome e dizem, sou autor. Mas claro que isso é uma imagem assim, interessante. Eu acredito na autoria, acho que embora a gente sempre filtre coisas lidas e tal, eu acho que o ChatGPT é capaz de simular isso sem cometer plágio propriamente dito. E, de novo, acho que se houver plágio propriamente dito, isso é facilmente detectado. Então, também não sei se seria uma ameaça para talvez alguém aí que vocês todos que escrevem pensando assim, mas aquele meu texto que o ChatGPT vai usar como se fosse dele. E eu posso pensar, é aquela minha tradução que o Google Translate está usando, mas ele não vai usar a tradução inteira ou um trecho suficientemente grande para se detectar como plágio. Quer dizer, para se configurar como plágio, senão seria facilmente detectado. Bom, eu quero saber se você tem alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de comentar, e depois eu vou abrir para a pergunta do público. Eu queria só mencionar uma coisa que sempre que eu falo do assunto, até pela minha paixão pelo livro, pelo personagem e tal, eu tenho que dizer. Eu me dei conta há pouco tempo, talvez uns 3 ou 4 anos, que o Frankenstein, que é o livro da Mary Shelley, escrito mais ou menos naquele mesmo momento do Hoffman. Ela começou a escrever o livro, inclusive, em 1815. Eu falava com a Márcia que, depois de ler esse texto do Galera e saber desse Homem da Areia que foi publicado em 1815, eu fiquei me perguntando, isso até acho que é verificável, porque a Mary Shelley anotava tudo que ela lia, né? Talvez ela tenha lido o Homem da Areia, porque tem o Frankenstein, e essa foi a minha epifania, digamos assim. Frankenstein, que eu traduzi há alguns anos, aquela edição da Penguin Companhia das Letras, com capa preta, que eu considero o maior desafio, talvez, como tradutor. Eu gosto muito de ter feito, gosto muito de retornar ao assunto, porque o personagem também me fascina. A história de como o livro surgiu, né, saindo da pena de uma jovem de 18 anos e tal, é um negócio fantástico. É um livro que reverbera até hoje muitas coisas, entre as quais eu acho essa ideia, né, da aquisição da linguagem pelas máquinas, pelos autômatos. Porque o Frankenstein, ele é cada vez mais visto pelos estudiosos do livro como um autômato, não como uma criatura viva. Porque o Frankenstein, eu digo o monstro, né? Ele já meio que já trata o monstro do Frankenstein. Na verdade, ele não tem nome. Mas esse monstro do Dr. Frankenstein, Victor Frankenstein, ele ganha vida, né, a partir de partes de corpos humanos, né? Então de material biológico, né? Só que na verdade isso é feito por um processo químico e claramente o que a Mary Shelley estava fazendo era antecipar um comportamento inumano, né? Um comportamento autômato. E a uma certa altura do livro, que
muita gente não presta atenção nessa parte, eu acho. O Frankenstein, ele é rejeitado, né, pelo monstro, quer dizer, ele é rejeitado pelo Dr. Victor Frankenstein, e ele fica o Léo, ele não sabe o que fazer, ele nem sabe o que ele tem que comer, enfim. Aliás, na verdade, ele normalmente não tem que satisfazer muitas necessidades fisiológicas, assim, gerais, né? Ele não tem que satisfazer nenhum tipo de chamado do corpo, assim, que apareça muito claramente no livro. Mas ele vai para um lugar, inclusive ele fica escondido lá com muito pouca comida, e ele consegue ouvir o que se passa dentro do chalé onde moram 4 pessoas. O velho cego, mais um rapaz que é noivo lá da moça e uma outra mulher. E o rapaz tem o hábito de ler as grandes obras, né, publicadas até então, grandes obras da ficção, da história universal. Toda noite ele lê. E o Frankenstein diz, o monstro, quer dizer, o monstro ele está relatando a história em primeira pessoa, ele diz assim: observando minuciosamente o que eles faziam, eu fui aprendendo palavra por palavra, fui adquirindo a capacidade humana da linguagem. E ao final da cena, ele diz assim: mas quem eu era? Porque apesar de eu saber repetir aquelas coisas todas que eu fui aprendendo ali, escondido, eu nunca tive relações. Meus amigos, quem eram os meus pais, desde que me entendo, né, por uma criatura, não sei bem o que é, eu tenho essa mesma altura, essa mesma aparência, ninguém se parece comigo, ou seja, ele não consegue se relacionar, tanto que ao final desse trecho, ele tenta um contato, espera que as pessoas saiam da casa e fique só o velho cego, que não pode vê-lo, né? Então, mas como ele consegue fazer uma boa imitação da linguagem humana, ele chega e tenta estabelecer algum tipo de relação. Aí nisso chegam os outros personagens, ele se assusta. E a partir daí é que ele percebe que ele não é humano. E ele passa a perseguir com extrema violência uma vingança contra o seu criador. Na verdade, ele tenta antes convencer ele, o Victor Frankenstein, a fazer uma companheira, né, a famosa noiva de Frankenstein, que depois fizeram adaptações sobre filmes, etc. E o Victor Frankenstein se recusa, e ele passa a ter esse comportamento. Aí a gente se pergunta, humano, talvez, ele passa a matar, ele passa a agir por vingança, né? Mas ele não tem o outro lado, ele não tem empatia. Então, apesar de ele ser um autômato que conversa, né, ele é o ChatGPT. Quer dizer, ele não... Só que o ChatGPT, por sorte, não está encarnado numa figura de 2,5 metros de altura, né? Quem fez isso, encarnou esse autômato, né, quase humano, numa figura fisicamente, foi o Ian McEwan, num romance mais recente chamado Máquinas Como Eu. E é muito interessante porque, a uma certa altura, os dois personagens, Charlie e Miranda, que é o casal central, eles têm, na verdade, um triângulo amoroso com Adão. O nome do robô é Adão, né? Muito bem acalhado. E a uma certa altura eles têm aquele relacionamento meio estranho, aquele triângulo amoroso, e aí o Charlie e a Miranda se perguntam, né, quanto esse nosso amante é humano. E aí eles, por alguma razão, eles começam a falar de escrever literatura. E o Charlie pergunta para a Miranda, será que um dia ele vai ser capaz, né, de escrever um romance, por exemplo? Daí ele mesmo responde, não, ele não tem a experiência humana necessária, né? E aí a Miranda responde, mas quem falou que ele precisa? Quer dizer, o que a gente pode não estar entendendo é que há uma experiência diferente da nossa, que está sendo possibilitada, né? E que talvez se transforme em romances de outro tipo, escrito por máquinas, mas talvez se transforme em coisa pior. Tipo, é isso que se teme. Porque no fundo o ChatGPT, qualquer pessoa que entenda tecnicamente do assunto vai dizer, a única coisa que a gente fez ali, que é revolucionária, ele sabe prever com extrema
precisão qual é a próxima palavra numa construção que está sendo feita em tempo real. Ele só sabe, é só isso que ensinaram para ele, na verdade, né? Mas, se ele é capaz de escrever discurso, de escrever fake news, e se alguém resolve dar um corpo de 2,5 metros de altura para ele, por que ele não pode fazer outras coisas ruins, né? Que ele só faz com a linguagem, mas... Quer dizer, ali, isso é a origem de tudo, a base de tudo. Se ele sabe fazer isso, ele pode simular uma experiência humana sem empatia. E aí, bom, Frankenstein já mostrou qual pode ser o resultado. Bom, agora eu abro para vocês fazerem perguntas. Então, quem quiser fazer pergunta, aí levanta a mão e dou o microfone. Oi. Oi. Tem uma pergunta, é uma curiosidade mesmo, que tem a ver com essa coisa da inovação, da capacidade de criar. Então, suponha que todos aqui nessa sala deem, na mesma hora, o mesmo input para o ChatGPT. Independente do reescrever, ele vai jogar o dado e vai fazer para cada um uma construção, ou ele vai fazer a mesma? Se for exatamente o mesmo input. Não sei, não sei que tenham feito essa experiência, mas eu acredito que não. Eu acredito que cada vez que ele receber um prompt, e pode ser o mesmo, ele vai fazer uma busca diferente. Ele vai fazer uma combinação, porque é uma análise combinatória extremamente sofisticada, né? E cada análise combinatória parte do zero. Isso que eu sei da parte técnica. Até, aliás, parênteses, né? Eu absolutamente não sei muita coisa da parte técnica. Eu sou, como vocês, um usuário. Eu meio que reflito só a partir do que a gente vê ali na tela. Mas isso eu sei. Eu sei que cada prompt é um novo desafio para ele. Quer dizer, que tipo de resultado ele vai colocar lá depende de um cálculo único, de um cálculo que ele vai fazer na hora. Só que é a partir da base de dados que é estática. Estática não, na verdade ela vai ser limitada porque as coisas vão... Porque ela vai crescendo à medida que a gente mesmo vai alimentando ela, né? Que é o web, Então... mas assim, seria interessante a gente fazer essa experiência para ver, né? Mas eu diria que ele vai dar respostas diferentes. Por que é uma pergunta? Porque você deu a palavra-chave única. Sim. Mas é que ele vai para o banco de dados buscar naquele momento, uma solução instantânea. Quer dizer, ele vai em áreas da base de dados que são diferentes daquela que... Então ele não se repete. Ele não deveria se repetir. Até porque se você pede você dá um pequeno toque nele para ele reescrever, ele faz uma coisa totalmente diferente. Ele não usa as mesmas frases. Boa noite. Eu senti o peso da discussão para mim, tá? A diferença, pelo menos o que eu senti aqui, te ouvindo hoje, tá? A diferença entre a experiência. O que é a experiência humana e o que é a experiência da IA, se dá para dizer a experiência da IA. Um ponto técnico até para essa discussão é que ele funciona através de rede neural. Ele basicamente imita o funcionamento do nosso cérebro, que é coletar inúmeros estímulos, vários deles orientados e vários aleatórios, que a gente também está sujeito a estímulos aleatórios, e processar isso tudo e tentar sair com alguma coisa disso. A pergunta para mim que ficou aqui é qual é a diferença, se é que existe, entre a experiência humana e a experiência da IA. E até que ponto isso vai continuar diferente, até quando isso vai continuar diferente ao ponto de ser sensível, da gente ser capaz de perceber. Isso voltou para mim um pouco quando ela falou do professor entender o texto. Se a partir de um dado momento o professor olhar para o texto e achar que está bom, o que vai dizer que ele não é um texto humano mais?
para mim, eu queria ouvir um pouco mais sobre isso. Qual é essa diferença de experiência e como se traduz na produção? É que a palavra texto é muito genérica, né? Assim, eu conheço, agora saindo um pouquinho eu conheço muitos professores universitários que desistiram de tentar detectar se foi o ChatGPT ou não. O ChatGPT ou não escreveu um trabalho, uma coisa que ele pediu, um ensaio e tal. Se tiver bom, significa, isso é a opinião de alguns professores, significa que a pessoa tinha noção suficiente do tema para provocar o ChatGPT a escrever uma coisa coesa, boa e que teve uma revisão para eventuais, né, para tirar eventuais alucinações e tal. Isso ainda acontece muito. Então, esse tipo de texto, assim, faz muito tempo, eu dou aula, agora não dou mais, mas dei aula de graduação, dei aula em universidade para alunos de graduação, aquele pessoalzinho que chega com 17, 18 anos e tal, durante muito, muito tempo. E, muito antes disso, eu já pensava, eu já tinha chegado à conclusão de que o cara demonstra para você uma compreensão do tema de várias formas. Ele não precisa ser um talento estilístico, um cara que senta do zero e faz um texto maravilhoso. Né? E eu até chegava a questionar a coisa do plágio, porque eu via muitos professores extremamente preocupados, rigorosos e tal, com o negócio que não tem a fonte, não sei o quê. A partir do momento que surgiu o Wikipedia e tal, aí ficava aquela coisa ridícula de você botar em trabalho acadêmico Wikipedia. Isso é uma fonte. Aí você pegava e xingava o aluno. Você foi tirar da Wikipedia. Não, por que não, né? Se não estiver errado, se for um momento ali só de passagem, de descrição do texto, e está no lugar certo, está bem construído, está coeso o texto, acho que é mais ridículo você ou exigir que ele coloque o Wikipedia ou criticá-lo, ridicularizá-lo por isso, do que você simplesmente fechar os olhos e tudo bem. Né? Ele está fazendo uma construção textual boa, coesa, não tem problema nenhum. Não estou falando, obviamente, de copiar trechos inteiros de autores e fazer plágio de má fé, né? Não, estou falando assim, de uma capacidade de edição de texto que eu valorizava, eu tentava valorizar. Então, primeira parte. Agora, quanto à experiência, quando a gente está falando de literatura, quanto à experiência, eu acho que é bastante óbvio, né, que a experiência humana de cada um de nós é singular. Quer dizer, a experiência da máquina, a máquina não tem self, né, digamos assim. Ou ela tem um self momentâneo. Tá? Se você pedir para ela ser um narrador XYZ, ela vai fazer o melhor possível para formar aquela consciência em 5 segundos, a partir de um monte de texto e tal. Ela tenta ser ali alguma coisa que você pediu para ser. Mas da maneira como está, a não ser que ela estivesse encarnada, e estivesse andando por aí, e estivesse tendo experiências afetivas, relações, aquelas que o Frankenstein não podia ter, né? Ela não vai ter uma experiência singular nesse sentido que eu estou falando, que seria a origem fundamental do texto literário, do texto. Mas enfim, essa é a minha opinião. Eu acho que a literatura entendida como isso, ela não é reproduzível pela máquina. Mas eu não sei o que pode acontecer se a máquina puder ter uma experiência encarnada. Sei lá, ou várias, não sei. Há uns dias atrás, eu li uma matéria de um americano que ele através do GPT, que ele faz um livro por dia. Ele leva de 3 a 8 horas. E ele está vendendo online, né? Numa plataforma. Quer dizer que tem público para isso? Aparentemente sim, né? Parece Mas eu fico pensando naquele. Isso é uma coisa. Lá, muito antigamente. Você lembra que tinha um cara aí que estava no Guinness, era um brasileiro, que ele escrevia umas imitações de faroeste, assim, que vendia em banca, que ele fazia um por semana, ele tinha mais de 800 livros e tal. Esse aí não sou pro ChatGPT, porque esse aí, acho que isso aí a inteligência artificial pode fazer. São blocões e tal, é tudo mais ou menos igual, né? Você dá as instruções certas, pronto. Aí o ChatGPT escreve 5 por dia, não 1 por semana. Né?
Mas aí a pergunta, é literatura? Né? Por isso que eu falei, é minado esse terreno, é sobre literatura. Ah, você é muito elitista, as pessoas leem, é uma história ficcional, uma narrativa. Por que não é? Porque faz 200 anos que a literatura, que a gente chama de literatura moderna, é uma coisa escrita por um autor, sobre uma experiência concreta, vivida, mas que ele filtra e transforma de um jeito que não é para você ficar sentadinho, sossegado, lendo, é para você ficar incomodado. Né? Quer dizer, uma produção em série dessa não combina com... E daí também não tem todos os outros elementos do Antônio Cândido chamava sistema literário. Né? O tipo de circulação, de validação, né, da crítica, as várias instâncias que fazem a literatura ser literatura. Eu estou só contando uma história, não estou dizendo que tem que ser assim, é assim. Não estou inventando isso. Mas assim, aí tem um monte de tipo de texto narrativo, até ficcional, que não é assim. Então, a gente entra na discussão, é a literatura, uma literatura que é muito chata, é muito cômoda. Boa noite. Eu vou sair um pouquinho da literatura, se vocês me permitem. Trabalho com edição e de material didático e a gente já começou a receber alguns textos com plágio, né, tirados do ChatGPT. Então, assim, um ponto, né, eu acho que a gente também tem uma ilusão de que o texto original que a gente conhece ali é feito por apenas uma pessoa, né? E isso é uma ilusão. Quem trabalha no mercado editorial sabe que um texto é construído por muitas pessoas, né? Então, vamos falar dos 4 básicos aqui: um autor, um editor, um preparador e um revisor, por exemplo. Então, eu acho que os textos que a gente tem, os bons textos que a gente tem, eles são textos colaborativos, né? Então, nesse sentido, o texto do ChatGPT, ele reproduz o que nós humanos fazemos em certa medida, né? E eu acho que a gente tem uma ilusão de que existe essa pessoa super criativa e escritora e que consegue ser multitarefas, né? Então, eu acho que isso da gente não ser o único autor de um texto, né, ele consegue trazer. Então, assim, na minha opinião, sim, tudo que está lá é plágio e a gente tem alguns chats, né, como o Perplexity.ai, na editora, que ele traz as perguntas com as fontes, que eu acho que é o mais ético e o mais correto, que o ChatGPT tem que ter as fontes, né? Então, outro dia eu perguntei como acabar com a pobreza no Brasil. E aí ele traz lá vários textos da Unesco, reportagens. Então, ele põe a fonte. Então, isso é super possível. Eu acho que o ChatGPT tem que ter as fontes, né? Como todo texto que a gente escreve, tem que ter de onde nós tiramos, porque o texto nunca é nosso, né? A não ser no caso da literatura, que tem ali um conteúdo e mesmo assim, né, você tem uma inspiração, às vezes você tirou um fato de algum lugar. Então, nesse sentido, eu acho que ele imita, de certa maneira, o que a gente faz e que eu acho que tem que ter lá as fontes, né? Agora, o que eu acho que ele não faz, por exemplo, tem um livro agora que foi, não sei exatamente há quantos meses, mas foi lançado, que chama O Despertar de Tudo, uma nova história da humanidade. Esse livro ele foi escrito por 2 amigos que conversavam, acho que um era antropólogo e o outro arqueólogo, 2 ingleses, e eles ficavam batendo papo sobre história e eles resolveram escrever esse livro. E nesse livro eles trazem um ponto de vista diferente da história da humanidade. Por exemplo, eles chegaram à conclusão que as ideias da Revolução Francesa partiram de uma comunidade indígena do Canadá, com o qual os franceses tiveram contato ali durante a invasão. Eu acho que esse tipo de coisa o ChatGPT nunca faria, né? É um viajante, né? Fala as coisas desse jeito, ó, caso, enfim, uma coisa leva a outra, que leva a outra, e ele faz um trabalho muito mais de rastreamento raso, né, do que qualquer coisa.
Então era mais assim, Obrigado, muito, seu muito compartilhamento assim, muito de que interessante. eu acho que esse tipo de livro, por exemplo, nunca ele vai conseguir fazer, porque eu acho que o que falta, o que a gente tem é um propósito, né? Quando a gente escreve, a nossa identidade, eu concordo 100%. Que a nossa singularidade e o nosso desejo ao escrever, né? Porque é uma coisa... Pode até ser uma singularidade a 2, a 3, a 4. Sim. Como você falou, assim, O grupo. no caso dessa dupla de autores conversando e tal. Mas ela é de natureza diferente, né, da personalidade momentânea que o ChatGPT desenvolve para te entregar uma resposta que você pediu, né? Eu concordo totalmente que para certos tipos de textos, principalmente didáticos, escolares, acadêmicos e tal, tem que haver uma solução. O plágio, embora, de novo, você deve saber que não é difícil detectar, né? É relativamente fácil detectar um plágio efetivo, né? E o que você falou sobre a cadeia de produção de um texto, aí tem uma nuance só que eu queria fazer. Eu concordo totalmente, vale muito para o tradutor, né? As pessoas costumam perguntar assim, mas saiu na página do livro aquilo que você escreveu, né, no teu computador? Não, e é bom que seja assim, né, porque eu sou muito falível, então tem pelo menos mais 3 etapas, 3 pessoas altamente qualificadas olhando para a tradução, pensando nas soluções, na passagem de uma língua a outra, né, e tem o próprio revisor lá final que pega um monte de outras coisinhas, né, formais, mais formais e tal. Então todos têm seu papel muito importante. Agora, a gente insiste, e eu não sei se isso é ruim, isso talvez seja uma das graças da literatura, a gente insiste numa noção romântica de autor, né? Não falamos tantas vezes aqui, mencionei alguns autores daquela época e tal, mas é isso, naquele momento se estabeleceu, é um cara, uma moça de 18 anos, né, que tinha tido um aborto e tal, né, é a singularidade daquela pessoa, né? A biografia dela importa muito, e ela é autora. Não importa que o Frankenstein tenha sido publicado anonimamente da primeira vez, em 1818, com um prefácio do Percy Shelley, que era o marido dela, um pouco mais velho que ela, o poeta, né? E todo mundo achou que o livro tivesse escrito por ele, né? Que tenha demorado até 1831 para ela assinar a primeira edição com o nome dela, que de lá para cá, todos os estabelecimentos de texto, né, subsequentes, a partir de um original, que tem sempre coisa faltando, e daí o editor coloca uma coisa, né, sempre vem alguém dizendo, eu vou fazer a edição definitiva, agora o estabelecimento de texto. Tem nuances, tem diferenças, né? Não importa que a cada tradução o texto vire outra coisa, a gente gosta de pensar na Mary Shelley como autora do livro. Sim. A única e irrepetível Mary Shelley, aquela menina, 18 anos, lá numa casa à beira do lago, né, num clima desgraçado que eles tiveram que ficar confinados ali, simplesmente ela, o Percy Shelley, Lord Byron e o médico, John Polidori. Essa história é muito boa, porque o John Byron, o Lord Byron disse, vamos fazer um jogo aqui, cada um escreve uma história de horror, é meio assustador ficar nessa casa, e todo mundo tentou, né? O texto do Byron, depois ele usou, consta que ele usou em alguns poemas e tal. O Percy Shelley não conseguiu escrever nada. O John Polidori escreveu um conto chamado O Vampiro, o Conto, que também consta, foi inspiração mais tarde para o Drácula. Era um médico, um amador. Esse texto, aliás, está traduzido também, está na edição da PEN, das Letras. O Vampiro, o Conto. E a Mary Shelley teve ali a semente do Frankenstein, que ela escreveu ao longo de 2 ou 3 anos depois, só saiu em 1818, que é um dos livros mais influentes de todos os tempos. Então, teria alguma graça, se eu não pudesse contar essa história para vocês imaginarem a única que conseguiu produzir uma obra-prima naquelas circunstâncias, tudo tão, faz parte de forma tão fundamental desse livro, desse romance, que se tirar, né? Então tudo bem, a gente conhece os bastidores, a gente sabe que tudo é uma construção coletiva ao longo e isso vale inclusive para os autores contemporâneos. Então tem uma outra história muito boa de intervenção, o Raymond Carver, que é o meu contista preferido, disparado,
ele escreveu um livro, está publicado no Brasil como Os Inocentes, excelente tradução do Rubens Figueiredo, da Companhia das Letras. Esse livro, ele tinha uma versão dos anos 80 que era metade do tamanho, porque um editor lendário americano chamado Gordon Lynch cortou, e o Raymond Carver morreu sendo conhecido como um dos contistas mais concisos da história da literatura. Você lê a edição que saiu depois da morte dele, que foi uma reconstituição daqueles mesmos contos na íntegra, ele é maravilhoso, é muito melhor do que o editor tinha feito inicialmente, né? E isso é o legal, isso que é o legal. Aí eu consigo me relacionar com o Raymond Carver como o meu contista preferido, por causa dessa história, por causa de poder me remeter a uma pessoa. Aí eu fico interessado em saber como é que o cara era, alcoólatra, e era super inseguro, e ele deixava o Gordon Lynch fazer o que quisesse com o texto dele, e aí de repente ele era outro autor, né? E apesar de eu saber que um monte de gente mexeu, não sei o que lá, mas isso que é o bacana, né? Isso se perde completamente quando a gente fala em uma experiência coletiva, né? Que não é uma experiência singular. Com certeza, eu acho que tem os gêneros. Eu ia perguntar também na relação de escrita e oralidade, porque se muda um pouco o jogo, né? Se a oralidade ganha com isso, tem um retorno, uma força, né? Que a oralidade foi durante centenas de anos a transmissão, né? A forma de transmissão dos nossos textos. E se ela ganha um novo sabor agora com essa discussão toda, né? Eu fiquei pensando muito, toda a gente falando aqui dos saberes, né? A Unesco tem lá o saber fazer, saber conhecer, saber ser e saber conviver, né? E eu estava lembrando do Emicida, né? Que tem umas músicas dele assim que são lindas, né? Assim, do ponto de vista do cotidiano, da criação dele ali individual, da experiência individual. E eu fiquei pensando que seria impossível, né? O ChatGPT produzir um disco como o Amarelo, né? Eu posso dizer, obrigada, gente. Obrigado. O que eu posso te dizer é que tem uma coisa mais nova ainda do ChatGPT, que não está muito popularizada, mas deve se tornar em breve. É também uma plataforma, se chama Whisper, sussurrar, whisper.cpp, Casa Pato Pato, e está disponível, vocês podem usar, que é o seguinte, é o reconhecedor de fala mais fantástico já inventado. Dizem que eu nem tentei, na verdade, porque eles não lançaram uma versão suficientemente leve e possível para o meu computador que está meio leve. Mas porque assim, ele ocupa muito a memória e roda muito devagar e tal. Mas os relatos que eu li uma matéria da New Yorker a respeito disso, esse negócio ele é impressionante como não só um captador da oralidade, né, como uma máquina que consegue retrabalhar a oralidade, consegue não só registrar, como retrabalhar a oralidade a partir, obviamente, de ser alimentada, né? A diferença é que o ChatGPT ele já tem a base de dados imensa disponível. Esse Whisper CPP vai precisar construir essa base de dados, né? Claro que a gente tem muito material gravado, tem muita oralidade também gravada, né, ao longo dos últimos 2 séculos, aí, 1,5 século, e que poderiam alimentar essa máquina. Mas assim, as perspectivas até um pouco assustadoras de que ele possa, né, gravar tudo que a gente diz, não só o que a gente escreve, e ter isso organizado de uma forma quase imediata, né, para nos responder, ou para nos contestar, ou para nos acusar de alguma coisa, né, é bem assustador. Aí eu acho que talvez a gente entre em um outro assunto, né, a gente está falando de literatura num sentido mais convencional, que é escrita. Em que medida os autores eles são ansiosos com as traduções? Os autores, os gestores da memória da obra de autores mortos, eles são ansiosos com a tradução que está sendo feita ou que é publicada
nos outros países, e eu estou perguntando isso porque o que pode impedir os editores de outros países de buscar um ChatGPT para fazer a tradução de algum autor estrangeiro e depois contratar um cara só para tornar aquilo mais legível? Nada, no princípio nada. Porque, na verdade, assim, respondendo diretamente, são muito pouco ociosos. Não tem, especialmente em línguas periféricas, mercados periféricos como o Brasil, eles não têm nem condição de ter alguém para acompanhar, assim, para sair uma coisa boa, decente ou não, né? Eu digo na tradução. Você tem, claro, figuras assim, lendárias, né? Aí mais pelas dificuldades que colocam para tudo, assim, simplesmente para editar o livro. Né? Mas, assim, no geral, assim, a gente tem bastante autonomia. Não tem... Se eu, por exemplo, achar que... me deram um livro assim que eu acho que tem é um negócio bem limpo, é um texto bem limpo, tal, sei lá, o Google vai fazer para mim, mas não vai fazer para mim, né? Mas assim, se eu achar que aquilo ali vai para o Google e depois eu dou uma mexida, eu faço isso. Só que assim, o que pode acontecer? Eu caí do cavalo, né? Pode acontecer que a hora que for para a mão do preparador, já começa a vir aquelas reclamações. Porque você se acomoda daí. Né? Você está ali meio como um revisor de luxo do Google, aí você não pesquisa decentemente uma coisa ou outra e tal, aí você está riscando a sua reputação. Né? Ou seja, mesmo depois de publicado, pode ser que as pessoas se movimentem e façam chegar... Dificilmente isso acontece em editoras boas, porque são várias etapas. Né? Não estou dizendo que não sai, não acontecem erros. Poderia enumerar aqui coisas assim, nem estou falando dos outros, estou falando de mim. Coisas que foram erros, coisas que passaram, daí ninguém viu, e daí desastre, está lá para sempre. Mas eu poderia dizer para você de coisas que passam, mas é muito difícil um leitor. O que acontece às vezes, quando você pega um autor que tem um certo culto, assim, tipo, tem aqueles seguidores, assim, às vezes os caras vêm me chatear porque eles não gostaram de uma solução, sabe? Eu tive duas situações assim com autores muito cultos, né? Que é o Nick Hornby, aquele autor que escreveu Alta Fidelidade, Febre de Bola, os livros que já tinham um culto no Brasil antes de ser publicados em português. Depois teve as edições da Rocco, que ficaram anos no mercado. Quando a companhia comprou, eu virei o tradutor. Sempre tem alguma coisa dele. E aí, teve uma vez que veio uma carta mesmo para a editora e eles me repassaram para mim. O cara tinha ido olhar um trecho lá, e ele pegou e citou a legenda do filme. Quer dizer, olha, tipo, tá errado o que ele fez, e a legenda do filme, não sei o quê. Mas nessa aí eu tinha razão. Aí eu fiz uma resposta, falei, não é bem assim. Você está perdendo esse aspecto, tal, aqui do trocadilho, tinha uma espécie de um jogo de palavras, e você está simplesmente, dando uma de Google Translate. Você botava lá o Google Translate ia fazer exatamente o que você fez. Né? Aí tudo bem. E o outro, que é um caso bem mais delicado, foi das letras do Lou Reed. Do livro de letras, todas as letras do Lou Reed. Que por sorte eu não fiz sozinho. Eu fiz com o Caetano Galindo, que dispensa apresentações, que é o tradutor fantástico, que faz as coisas mais difíceis que podem existir. E daí a gente assumiu essa bronca juntos. Até eu brinco com ele que, de vez em quando, só por masoquismo, eu vou no Twitter e digito, sei lá, Schwartz, Galindo, Lou Reed, para ver o que acontece. E sempre tem, a cada tanto saem uns tweets assim, de caras que pegaram o livro e ficam dizendo assim, olha que desastre isso aqui, nossa, esse cara acabou com a letra do Lou Reed, não sei o que. E como o Caetano é bem mais famoso que eu, né, ele sempre tem um comentário assim, só pode ser coisa do Galindo. E daí eu vou ver a parte que eu fiz. Eu sempre fico escondido atrás dele. Não, tô brincando. Mas é que assim, é um tipo de culto, né? Que não tem o que fazer. Aí o cara entende a letra, ele escuta aquela música e canta no quarto dele, emocionado, desde os 14 anos. Aí ele vê uma tradução que não corresponde ao sentimento dele e tal. Os caras estragaram.
a literatura do meu livro. Alguma pergunta mais? Agora, Christian, você não queria falar do curso que você vai dar? Eu queria, obrigado, Márcio, por me lembrar. Então, gente, eu tenho um curso que vai tratar dessas questões aqui de maneira assim, um pouco mais detalhada também, mas assim, falando um pouco, dando outros contextos do ChatGPT, da inteligência artificial na escrita. Chama-se Poderes da Escrita, a inteligência artificial na fronteira da literatura. E é um curso que, se vocês quiserem fazer, eu vou adorar rever vocês, só que no Zoom. E vai ser na Escrevedeira, que é a escola de escrita da Laine Jaffe, que fica aqui na Vila Madalena, né? Mas os cursos estão quase todos online. Esse curso é muito curto, são 3 encontros. Quartas-feiras começa na próxima, 21, depois mais 2, são 3 encontros só. E aí, ali, além de falar, por exemplo, de Frankenstein, que eu dei uma pincelada aqui, eu vou falar de outros livros, talvez até incorpore O Homem da Areia, que eu fiquei conhecendo agora, pelo Daniel Galera, mas tem, por exemplo, um livro do Philip K. Dick, que é A Máquina de Governar, não muito conhecido, também transita por aí, né? Eu gosto muito dessa interface entre a linguagem, né? O poder da linguagem, da escrita em particular, e o poder político, enquanto o convencimento das pessoas é ainda feito pelo discurso e tal, e como que a inteligência artificial pode vir a piorar talvez isso, né? Como é que a gente pode evitar esse tipo de situação. E falo também do Admirável Mundo Novo, que aparentemente não tem muita relação, mas poderia falar também do 1984, onde tem a novilíngua, né? Quer dizer, são todas as reflexões mais antigas a respeito disso. Então tem um pouco mais de bibliografia, não existe uma exigência assim, de leitura dos romances ao longo de só 3 semanas, né, que dura o curso. Eu vou sim trazer trechos e conversar, enfim, mais detidamente. É um espaço também de debate, porque apesar de ser à distância, eu procuro fazer esses cursos como provocações, debates. Eu fico falando um pouco da minha experiência, mas peço que as pessoas digam o que acham do que leram. Daí a gente tem lá uns trechos para ler juntos, de uma semana para outra. E tomara que vocês possam fazer. As inscrições estão abertas na Escrevedeira lá. Se não me engano, é R$400 o preço do curso e, como eu falei, são 3 semanas. Qual que é o... Aliás, tem inclusive um desconto. Escrevedeira é o nome da escola. Se vocês digitarem, aliás, tem um desconto lá, tem uns cupons de desconto, fica mais barato do que esse valor que eu mencionei. Mas, como aqui tem muita gente interessada no assunto, seria muito bom se eu pudesse revê-los a partir da semana que vem, lá de Curitiba, mas revê-los na tela. Bom, Christian, muito obrigada pela sua presença aqui. Veio lá de Curitiba para conversar com a gente, então a gente te agradece muito. E agradeço também a presença de vocês e espero que vocês saiam com alguma reflexão, porque eu ainda não cheguei a uma conclusão a respeito disso, tá? Principalmente a gente que ensina a escrever, a gente tem essa preocupação. Essa reflexão é uma coisa, conclusão, né? Pois é. Então vamos pensando um pouco mais no assunto e espero que daqui a algum tempo a gente se encontre de novo com novidades nessa área, né? Então, boa noite a todos e muito obrigada. Obrigada. Obrigado.